Alô, guitarristas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Improvisação na Prática. Aqui você aprende os seus primeiros passos para improvisar na guitarra sem pensar em escalas. Meu nome é Thiago e o tema do episódio de hoje é como saber para onde ir na hora de improvisar na guitarra. E hoje eu selecionei aqui 11 coisas que você pode fazer que vai te ajudar e muito a saber para onde ir na hora de improvisar na guitarra. Então vamos lá. Número 1. Ouvir álbuns todos os dias. O que você pode fazer? Você pode ouvir um álbum por dia. Isso aí parece muito, só que se você for parar para pensar, às vezes a gente para assistir um filme e o filme demora 2 horas. E se você for observar aí os álbuns, eles geralmente têm 40 minutos, 45 minutos. Tem uns que tem mais, tem aí 1 hora, 1h30, mas geralmente é 45 minutos. Então, quer dizer, é metade do tempo de um filme e a gente tem o hábito de assistir filme, quando vê, já assistiu 1, 2 e não tem o hábito de ouvir música. E outra coisa, você pode ainda fazer isso num tempo morto, porque você não necessariamente você precisa fazer isso com um instrumento na mão. Isso é uma coisa muito boa. Por quê? Porque você ganha tempo. Geralmente, a gente que é adulto, né? A gente tem uma escassez de tempo. Tem muita coisa para fazer, filho, família, não sei o quê, e acaba que nunca dá tempo de fazer as coisas que a gente gosta. Mas saiba que você pode, sim, treinar improvisação sem a guitarra. Como você faz isso? Ouvindo um álbum por dia. E olha só, faz uma conta aqui comigo. Se você ouvir um álbum por dia, depois de 1 ano você vai ter ouvido quantos álbuns? 365. Mas tudo bem, vai lá. Bota aí sábado, domingo, feriado aí para você não ouvir. Então você bota aí 300 álbuns. Definitivamente você vai ouvir 300 álbuns. Você vai ter acumulado aí quase 300 horas de música boa no seu ouvido, na sua mente. Isso vai, de certa maneira, ficar. Por que é bom você fazer isso? Exatamente porque você aprende música ouvindo também, assim como uma língua. Você já ouviu falar várias vezes, eu já falei isso aqui várias vezes também, que a improvisação é como se fosse uma língua que você aprende. E definitivamente, se você quiser aprender a falar francês, japonês, inglês, qualquer língua, você tem que ouvir essa língua. Não basta só você ficar com um caderno na mão estudando a língua. Você realmente precisa de imersão, e imersão se faz ouvindo. E música você faz ouvindo os discos. E como que você pode fazer isso? Bom, tem várias maneiras. Tem o jeito tradicional, que é com as gravações dos CDs, disco, fita, cassete. Bom, aí depende muito da tua idade, aí você vai saber o que é um cassete. Mas aí você também tem as opções hoje das ferramentas de streaming, né? Que é o Spotify ou qualquer outro streaming aí de sua preferência. Tem o YouTube também. Em suma, tem muita opção. Eu aconselho que você ouça numa plataforma de streaming aí. Por quê? Porque se for uma plataforma de streaming que você paga, você não vai ter interrupção, isso não vai tirar o seu foco e você vai aprender uma coisa muito importante. Se você já tem esse hábito, beleza, mas se você não tem, você vai criar esse hábito que é de ouvir um álbum inteiro. Eu percebo que as pessoas elas não ouvem mais o álbum, elas ouvem uma parte do álbum, ouvem uma canção, uma faixa, não ouve mais. Então tem que ouvir o disco todo para você entender aquele artista. E eu gosto, inclusive, de ouvir, quando eu pego para ouvir um artista, eu gosto de sair ouvindo tudo dele, vários álbuns. Já fiz isso com vários músicos e é uma experiência incrível. E às vezes você pensa, como é que eu vou ouvir tudo do cara? Cara, às vezes o cara tem 20 álbuns que ele gravou na vida dele. Se você vai ouvir um por dia, olha só, em 20 dias você já vai ser uma pessoa transformada. Você literalmente mudou a pessoa que você seria, o músico que você seria daqui a 2, 3 anos. Porque você agora é um cara que ouviu literalmente, sei lá, todos os álbuns do Coltrane. Do Coltrane não, Coltrane tem mais de 20, mas em suma, todos os álbuns do artista aí que você conhece, que você gosta, que tem 20 álbuns. Olha só o poder da imersão
quando você faz isso. Inclusive eu chamo isso aqui de banho de som, porque você não precisa estar com o instrumento. É literalmente tomar banho de som, é você ouvir com ouvido de plateia, de ouvinte. E é muito importante fazer esse banho de som, porque você absorve muita coisa. Às vezes, quando você está com o instrumento, você fica tão preocupado em ter que tocar junto e tirar as coisas que você não presta atenção em alguns outros detalhes que você vai começar a perceber quando você fizer o banho de som. E você ainda pode usar, como eu disse, um tempo morto, às vezes da casa para o trabalho. Você faz aí um trajeto de 20 minutos de carro, você pode botar um disco para ouvir, você ouve metade indo, metade voltando. E às vezes, acontece muito, dependendo da cidade que você mora, você vai fazer um trajeto aí de 40 minutos. Você pode ouvir um disco para ir e outro para voltar, você vai ouvir o dobro do que eu falei aqui. Item 2. Tocar músicas de cor, harmonia e melodia. O que é isso? É literalmente você saber as músicas. Então, por exemplo, eu pego aqui Garota de Ipanema, que seja, eu vou tocar ela de cor, tem que saber tocar ela de cor. Harmonia. Tem que saber harmonia de cor e tem que saber melodia. E isso é uma coisa que eu percebo que em alunos de guitarra, que os alunos de guitarra não sabem tocar melodias, eles sabem tocar escalas. Então, na hora de improvisar, adivinha o que vai sair? Vai sair aquilo que ele sabe, que é tocar a digitação das escalas e dos arpejos. Só que se a gente for parar para pensar, uma improvisação é o quê? É uma melodia criada na hora. Só que o cara nunca toca a melodia, então o resultado vai sempre ter dificuldade em criar uma melodia na hora do solo. Olha só que interessante. Se você quer criar uma melodia com o teu solo, você quer que o teu solo soe musical, soe melódico, você devia praticar uma coisa que é melodia. Ou seja, tocar a melodia das músicas. Por quê? Porque a melodia não é só a escala. A escala está embutida ali, tem arpejo, tudo mais que a gente sabe teoricamente. Só que melodia não se resume à escala. Ela tem o ritmo embutido ali. Ela tem a expressividade, ela tem intensidade, duração, dinâmica, em suma, timbre, um monte de coisas que faz com que aquilo se torne uma melodia. Sem falar que também tem a relação da melodia com a harmonia. Você aprende onde troca de acorde e o que acontece na melodia. Você aprende um monte de coisa. Você aprende técnica e como tocar uma melodia tecnicamente no instrumento, que é diferente de ficar só fazendo um exercício, tocando uma escala que tem uma dinâmica com pouquíssima variação, porque a gente, quando treina a escala, não está treinando com a variação da melodia, com a variação da dinâmica, mas quando você toca uma melodia, você precisa começar a prestar atenção nisso, senão ela fica morta. Olha só quanta coisa você ganha. Porque você tocar as músicas de cor, decorar melodias e harmonias, vai te ajudar a improvisar sem pensar em escalas. Porque associar a melodia com a harmonia te ajuda a se livrar dos shapes, a não ficar dependente, preso no shape. Quando eu toco, por exemplo, o Garota de Ipanema, que eu sei que o primeiro acorde é Fá com sétima maior e eu faço. Eu estou vendo essa melodia dentro desse acorde aqui, ó. Eu estou vendo que ela anda aqui, ó. Depois eu posso utilizar esse mesmo pensamento para continuar fazendo uma improvisação, que é uma melodia que agora eu vou criar, partindo dessa mesma, inspirado na melodia da própria música, ó. Tô tocando melodias que funcionam em Fá com sétima maior e depois eu vou
continuo fazendo isso nos outros acordes. Ou seja, tem muito a aprender você aprender a tocar melodias e harmonias. As melodias e as harmonias das músicas de cor. Item 3. Ter as digitações das escalas na mão para associar também com as melodias que você aprende. Então, por exemplo, o exemplo de hoje aqui é o Garota de Ipanema. Então tem aqui melodia. Beleza, vou pegar só a parte do Fá com sétima maior, ó. A digitação da escala aqui, ó. E você associar a digitação da escala com as melodias que você tira. Isso vai te dar muito mais segurança para depois você criar frases, criar melodias a partir dos acordes. 4. Saber as digitações dos arpejos para que você associe com as frases que você toca. Por exemplo, eu vou preparar aqui, ó. Tô aqui no Garoto de Ipanema. Vou fazer aqui uma frase para você nesse acorde inicial da música, ó. Pronto. Isso aqui é uma frase para Fá com sétima maior, ó. Se você reparar, eu estou fazendo um arpejo aqui, ó. Toquei o arpejo de Fá com sétima maior e ainda venho na nona. Se você reparar, aqui tem um arpejo de Fá com sétima maior e aqui tem um arpejo de Lá menor 7. Agora, o mais importante é não achar que o fato de você saber a digitação do arpejo vai fazer naturalmente isso virar frase. Você vai precisar construir essas frases, ou tirando, ou se você consegue construir as frases, você constrói, mas geralmente a forma mais eficiente é tirando solos, tirando frases de músicos que já têm mais experiência que você, e a partir daí você faz o caminho inverso. Em vez de você ficar tentando, com o arpejo, criar frase, você tira a frase de um músico bom que você gosta e analisa o que ele fez, e da frase você chega no arpejo, na escala, você faz a análise, aí você vê o que tem ali dentro, mas não fica achando que você vai ficar praticando o arpejo para cima e para baixo e depois uma fórmula mágica vai sair um solo super elaborado, que não vai. É exatamente o caminho oposto. Da frase você chega no arpejo, mas é importante você ter o arpejo debaixo da mão, e isso aí vai te ajudar muito a saber para onde ir de um acorde para o outro. Item 5, matrizes. Agora a gente vai entrar especificamente num conceito do método DNA da improvisação, que é o método que eu desenvolvi, esse conceito eu que criei. E ele tem a ver com tudo aquilo que você já sabe, mas eu vou te explicar aqui o que eu chamo de matriz. Se você pega um solo, se você tirou um solo de alguém, ou vários solos, você vai perceber que tem certas frases que eles fazem, certas sequências de intervalares que eles fazem, que aparecem meio que o tempo todo. E essas sequências intervalares, que às vezes a frase é maior, às vezes a frase é pequena, às vezes tem 3 notas. 2 é um intervalo, mas a partir de 3 notas você já pode ter aí uma matriz. Tem matriz que é pequenininha assim. E aí você tem uma sequência de intervalos que aparece muito frequentemente em tudo quanto é solo. Isso eu chamo de matriz. E você identificar isso, aprender isso no método DNA da improvisação, eu ensino quais são essas matrizes, porque eu já mapeei, já entrego isso de bandeja para os alunos e entrego também treinos para eles, exercícios para eles praticarem, para internalizarem isso na memória muscular. Ou seja, depois naturalmente ele está improvisando e essas matrizes saem na mão dele e ele não está pensando em escala. Isso é uma coisa muito boa. E eu vou te dar aqui algumas. Por exemplo, a gente estava falando do Garota de Ipanema. Você tem essa aqui, por exemplo. Ó. Isso aqui aparece muito. Outra você vem aqui, ó. Essa
essa aqui é outra, ó. E essa aqui é outra. E essa aqui é outra. Você pode emendar. Essa aqui é outra. Aí você vai emendando uma na outra. Ou seja, você vai tocando com a linguagem. A matriz ela é boa por quê? Porque ela te dá linguagem na tua mão através da memória muscular. Você vai repetir isso aqui. Se você, pensa comigo, se você repete escala na hora de você tocar, não sai escala, na hora de você improvisar, você fala assim, meu solo soa a escala para cima e para baixo. Pensa no que você anda treinando. Será que é escala para cima e para baixo? Se for, tá aí. Você está sendo bem sucedido, você está conseguindo reproduzir aquilo que você treina. Só que, infelizmente, não é aquilo que você quer. Então, muda o que você treina e começa a treinar aquilo que você realmente quer que soe no seu solo e aí vai soar isso aí na tua mão depois quando você for improvisar. Item 6, acorde de referência. Esse aqui é extremamente importante. E o que é o acorde de referência? O próprio nome já diz, né? É um acorde que não é para você ficar tocando ele. É claro que se você tá no início, você precisa aprender eles, então você vai tocar. Mas no momento em que você está solando, você está vendo alguns acordes que eles servem de referência para o teu solo. Então, por exemplo, Garota de Ipanema, música que a gente está trabalhando hoje aqui. O primeiro acorde é Fá com sétima maior. Aqui eu tenho um acorde de referência, mas eu não vou conseguir utilizar muita coisa aqui porque o espaço é limitado. Já está muito no início do braço. Mas aí depois eu tenho esse aqui, ó. Depois eu tenho esse. Depois eu tenho esse. Depois eu tenho esse. Depois eu tenho esse. Esses são os acordes de referência. E o que acontece? Você vai aprender. Isso aí é pensamento do DNA da improvisação. Faz parte do método do DNA. Você vai aprender lá matrizes em volta desse acorde. Em vários lugares. E você vai aprender a conectar elas construindo frases. Então, por exemplo, eu tenho aqui para chegar nessa sétima maior, ó. Depois eu faço, ó. Isso aqui é outra. E só que repara que essas matrizes elas vão costurando o acorde. Só que repara que agora eu não estou pensando no shape da escala. Eu estou mirando nas notas do acorde, só que não só tocar o arpejo, mas frases que têm a linguagem, como por exemplo, esses cromatismos. Ó. Aí você faz rápido. Já tem a linguagem dentro do acorde. E eu vou fazendo isso ao longo de todo o braço nos acordes de referência. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Ou seja, depois eu vou conectando, eu vou tocar nesse acorde em todo o braço. Então, na hora que pintar esse acorde, eu posso estar em qualquer lugar. Aqui eu já estou vendo esse acorde. Já estou vendo esse. Estou vendo esse. Estou vendo esse. Estou vendo esse. O acorde de referência ele é extremamente importante por causa disso. E ele te ajuda muito a você ver para onde ir no braço da guitarra. Ele te ajuda a você não se perder no seu fraseado. Ele te dá toda essa visualização. E é uma coisa que acontece por trás dos solos. Por conta disso, se você não faz esse mapeamento, você não vê
o que está acontecendo na mão do guitarrista. Isso aqui é extremamente guitarrístico, né? Instrumento de fretboard, a gente tem esse recurso, né? No piano tem a coisa do acorde de referência também, mas é um pouco diferente, né? A guitarra tem regiões, né? Posições, né? Como se fosse assim, no violino fala-se isso, né? Posições, regiões do braço. E o piano é um pouco diferente, mas também tem acorde de referência e saxofone, instrumento melódico, eu sinceramente nem sei como é que eles pensam, né? Porque aí teria que entrar na cabeça do cara, saber como que o cara pensa, perguntar. Mas isso aqui é um recurso extremamente guitarrístico. É um recurso que é muito característico do instrumento. Então, se você é guitarrista, você precisa ver esses acordes para não ficar tudo muito solto, senão você vê o solo do cara acontecendo e quer tirar a nota só. É importante você tirar a nota, mas também conseguir enxergar aquela frase por trás do acorde, porque você associa com a harmonia, isso te ajuda muito. Número 7, tirar solos. Isso aqui eu já falei e repito. Tirar o solo é extremamente importante para você pegar realmente a linguagem. É assim que você vai crescer. Se você não tira solo, vai demorar muito para você ganhar vocabulário, vai demorar muito para você avançar na improvisação. Eu tive um professor de improvisação, que o nome dele é Haroldo Mauro Júnior, pianista. E o Haroldo sempre me falou isso. Cara, ele falava inclusive assim, comigo, na época que ele me dava aula na Unirio, ele falava, cara, ele falava dele assim, eu só melhorei quando eu comecei a tirar solo. Aí eu falei, pô, então, indiscutível, bora, vamos tirar solo. E eu comecei a tirar os solos. E depois, com o tempo, eu fui percebendo que na guitarra, além de tirar o solo, você precisa desses outros itens que eu citei aqui. Você precisa ter acorde de referência, você precisa visualizar essas frases matrizes, você precisa, obviamente, saber a digitação das coisas, né? Das escalas, dos arpejos, e essas coisas que eu falei aqui em cima. Então, por exemplo, por que é bom você tirar um solo? Por que isso te ajuda a saber para onde ir no braço da guitarra? Saber enxergar para onde ir. Teve um solo que eu tirei do Wes Montgomery, numa música chamada Days of Wine and Roses. É um solo bem clássico que muita gente tira, e eu fui mais um desses caras que tirou. E lá pelas tantas, na verdade, bem no início do solo, o Wes, para quem não conhece, o Wes Montgomery tem que conhecer. Do item de ouvir, de fazer o banho de som, ouça tudo dele, que esse cara você tem que ouvir. Se você quiser desenvolver fraseado, improvisar, sem pensar em escalas, você precisa ouvir esse cara. Em suma, no início do solo, ele faz isso aqui. Repara só. Isso aqui é uma aula. Wes Montgomery. E a harmonia? Isso aqui, ó. Repara só. O solo dele passa dentro do acorde, ó. Ele tocou o acorde todinho aqui, ó. Tá vendo? Ele tocou a nona, a quinta e depois ele vem aqui com essa forma todinha. E finaliza com a sexta. Ou seja, cara, ele tocou tudo que importa no acorde. Todas as tensões, sexta, nona, sétima, tocou a quinta, tocou a terça, ele tocou tudo de importante no acorde, ele tocou nessa frase. Então, quando você ouve essa frase, você fala assim, nossa, que frase bonita. Mas por que você fala que frase bonita? Porque a frase tem tudo a ver com o acorde. E você aprende isso tirando os solos. E não só, repara só, que eu estou tocando as notas do acorde, então eu poderia pensar, então eu vou tocar os arpejos. Mas e a escolha? E o tempo? E o ritmo? Isso aí você aprende tirando solos. Então, definitivamente, coloque isso na sua lista, e não podia faltar aqui nessa lista, tirar solos dos mestres. Número 8. Esse aqui é um complemento do anterior, que é criar o hábito de transportar tudo que você aprende. Na verdade, é um complemento de
tudo que eu falei até aqui. Exemplo, você aprendeu uma matriz. Esse acorde que você vai usar no Garota de Ipanema. Transporta. Muda a digitação. Muda a digitação, transporta para todos os tons. Vê essa relação com a harmonia no outro tom. Por exemplo, a frase também, que eu mostrei aqui do és. Transporta. Tá vendo esse acorde aqui? Transporta. Com a mesma digitação fica fácil transportar mais rápido, mas é importante demais você não subestimar isso aqui. É a mesma digitação, então eu não preciso fazer aqui. Se você não fizer, você não vai enxergar o Ré bemol. Você não vai enxergar a frase no Ré bemol. Você vai ter mais dificuldade. Apesar de ser a mesma digitação, na hora vai travar. Você tem que entender que a improvisação é uma coisa que acontece em tempo real. Se você der sorte por azar, vai acontecer o quê? Você vai se atrapalhar. Se você acha que o fato da digitação ser igual não precisa passar, pode acontecer de na hora você travar por causa de uma coisa boba que você podia ter resolvido. E, obviamente, claro, transporte a frase para outras digitações. Então, por exemplo, se eu faço aqui no Mi bemol, se eu for fazer agora em Si bemol, tem que ver, ó. Eu tenho que ver isso aqui com a outra digitação. Então, essa é uma dica extremamente importante que pouquíssimas pessoas vão fazer. Se você for o cara que fizer isso aqui, que vai fazer isso aqui, você vai se diferenciar. Depois as pessoas vão dizer que você tem talento. Número 9, saber o nome das notas no braço da guitarra. Isso aqui todo mundo acha que já sabe, mas na verdade não sabe direito. Isso aqui se você não sabe isso aqui, você não sabe nada. É extremamente importante você estudar isso aqui. E assim, às vezes você é o cara que é preguiçoso mesmo e não quer fazer de jeito nenhum e vai pagar por isso, porque não vai aprender nunca direito. Agora, às vezes você é o cara que já entendeu a importância de saber o nome das notas no braço da guitarra, mas não sabe como estudar. Cara, como é que faz para enfiar isso na cabeça? Eu não consigo. Então, eu vou te mostrar uma maneira de fazer isso aqui agora, que é o seguinte, ó. Você vai pegar... Isso aqui é uma maneira. Uma maneira que eu apresento no método DNA da improvisação. Lá tem várias, mas essa daqui é uma, tá? Inclusive o negócio vai ficando cada vez mais, é gradativo, né? Gradual. E vou te mostrar aqui o primeiro, que é o seguinte. Você vai fazer no ciclo de quintas, vai pegar Dó, vai tocar em cada corda, você vai achar o Dó. Dó, 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 Dó. Depois você pode fazer isso aqui várias vezes. Depois você vai para Sol. Sol, 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 Sol ou Sol, né? Sol, Sol. E você vai andando no ciclo de quintas. Quando você faz isso, você começa a dar um comando para o teu cérebro de que você não vai mais, na próxima vez que precisar de uma nota, saber o nome da nota, ficar recorrendo à corda solta e fazendo conta. Não, você vai começar a criar uma memória do espaço da guitarra, do lugar onde está, com o nome da nota. E aí depois você pode associar isso com acordes, em suma. Tem um monte de técnicas que eu ensino no DNA da improvisação para os alunos desenvolverem isso aqui. Porque isso aqui é extremamente importante para você conseguir se situar no braço da guitarra, que é o assunto dessa aula hoje. Como que você faz para se situar? Você precisa saber as notas. Porque às vezes você sabe a nota na teoria, você sabe, por exemplo, que um Ré com sétima maior, a sétima maior é o Dó sustenido. Mas cadê o Dó sustenido aqui? Você não acha. E se você não achar ele na guitarra, isso aqui vai realmente te atrapalhar, vai te puxar para trás. E você vai sentir que você fica dependendo de shape e acaba recorrendo aos mesmos shapes, às mesmas frases, porque quando anda um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás no braço, se perde, já não sabe mais onde está. Saber o nome das notas é extremamente importante para você
melhorar sua improvisação e principalmente não se perder na hora das trocas dos acordes, continuar entendendo, visualizando para onde você está indo no teu solo. Item 10, harmonia interna. Isso aqui é um negócio mais complicado, é um dos fundamentos do DNA da improvisação. O DNA tem 3 fundamentos, é um método de improvisação baseado em 3 fundamentos. O primeiro fundamento é internalizar a harmonia, ou seja, ter harmonia interna. O segundo é a linguagem através das matrizes. E o terceiro é o pulso interno, né? Manipular o pulso, continuar ouvindo esse pulso internamente sem ninguém ficar te contando o pulso. Treinar essa música interna, esse mundo interior. E a harmonia interna é extremamente importante para isso. E, obviamente, isso aqui não é esse realmente é um fundamento, é uma coisa que eu não consigo explicar aqui em tão pouco tempo. Eu preciso de mais tempo com você, de mais imersão, que é o que acontece no DNA, acontece na mentoria, principalmente na mentoria, que eu vejo o aluno 1 a 1 e faço um atendimento personalizado, então eu conheço os alunos da mentoria 1 a 1, sei o que eles precisam, e aí ali eu consigo realmente ajudar de uma forma muito personalizada. Por conta disso, o avanço na improvisação é muito rápido. Mas, em suma, a harmonia interna, o que você pode fazer hoje para já testar o método DNA aqui, já começar a ver na prática esse resultado? Você pode começar cantando os baixos. Inclusive, no canal tem uma série chamada Internalizando a Harmonia. São 10 episódios. Você pode procurar aí, escreve Internalizando a Harmonia Thiago Guzzo, você vai achar, são 10 episódios. Tem até uma playlist, você assiste tudo na sequência. Mas, em suma, o que você pode começar a fazer é cantar os baixos dos acordes. Então, por exemplo, começa com 2, 5, 1. Depois você pode, tiver mais à vontade, você pode fazer já frases cantando baixo. Isso te ajuda muito a você aumentar a sua percepção harmônica interna. E quando você está improvisando, ou alguém está acompanhando você improvisando, você percebe melhor os acordes. Depois disso aqui, você vai precisar fazer mais outros passos para poder realmente sentir que você está ouvindo o som das notas, né? É sentir o sabor dos intervalos. E no DNA, você vai fazendo um treinamento, um passo a passo, até chegar ao ponto de ouvir. Por exemplo, tem um acorde aqui, ó, de Dó com sétima maior. Eu vou tocar uma nota qualquer. Vou fazer em Sol bemol, né? Sol bemol com sétima maior. Vou tocar uma nota qualquer. Tá forte isso aqui, né? Vou tocar uma nota qualquer, ó. Essa nota tá fora daquele acorde ali. Mas se eu tocar aqui, ó, essa aqui, ela tá contando pra mim que é a sétima maior. Então aqui tá o 1. E aí, com o conhecimento de matriz e de acorde de referência, eu já estou vendo isso aqui. E agora, se eu tocar em outro lugar, essa aqui está me contando que é a quinta. Harmonia interna. Existem treinos para fazer, não é só esse que eu falei aqui, você precisa realmente de uma imersão maior, mas você vai chegar a um ponto, fazendo esse treino, de ouvir essa nota e perceber que ela é quinta. E se ela é quinta com esse dedo nessa corda, a digitação está aqui, ó. E aí vem acorde de referência, vem matriz. E você começa a ouvir, a colocar o seu ouvido para te ajudar. Uma coisa somando a outra, né? Ouvido, memória muscular das frases,
memória auditiva, né, musical dos discos que você ouviu, então isso tudo, dos solos que você tirou, então isso tudo vai criando um mundo interior para você dialogar com a música e jogar com a música, improvisar. Improviso não é um macete que você aprende e resolve. Tipo, essa escala para esse acorde. Treino a escala, então toda vez que pintar um acorde está resolvido. Se fosse assim, você só precisava treinar 15 coisas na sua vida. Aí você precisava passar aí, sei lá, uma semana treinando cada escala, em 15 semanas você estava improvisando em tudo, se fosse assim. Porque 15 escalas é o suficiente para você improvisar em qualquer música, se você dominar é uma palavra difícil, né? Eu não gosto muito dessa palavra não, mas se você tocar com segurança o suficiente para improvisar em tempo real nessas 15 escalas, é mais do que o suficiente, mas não é tão simples assim. Você precisa levar isso para um outro nível, precisa de todos esses elementos que eu falei aqui trabalhando junto. Então, quando um músico experiente está solando, está improvisando, às vezes ele está tocando uma escala, está tocando, improvisando com uma escala, às vezes num campo harmônico, uma harmonia super simples, que você sabe que é tipo Dó com sétima maior, Sol, sus e Dó com sétima, Ré menor, Sol, sus e Dó com sétima maior. Você sabe que a escala de Dó maior definitivamente funciona para tudo, só que na mão dele, ele às vezes pode estar tocando só a escala de Dó, só que a escolha das notas e do ritmo encaixa nos acordes de uma maneira que você só sabendo a escala não vai resolver. Você realmente precisa acumular uma experiência auditiva maior do que isso. E internalizar a harmonia é um dos elementos para você chegar lá. Item 11 e último dessa aula de hoje é o pulso interno. Ou seja, se o item 10 é a harmonia interna, o 11 é o pulso interno. Você também deve praticar o pulso interno para poder improvisar e aprender também a lidar com as subdivisões. Como é que você pode praticar isso? Inúmeras coisas que você pode fazer. Uma delas é simplesmente colocando um metrônomo para marcar somente o tempo 1 do compasso ou o tempo 2 do compasso. E você continua. Pode ser com acompanhamento. E ele marca só aqui. Tá. A cada 2 compassos, se for 2 por 4, em suma. Ou se for 2 por 4, tocar só o primeiro. Tá. Depois só o 2. Tá. Depois você faz isso em 2 compassos, ou seja, vai espaçando, você vai aumentando a sua percepção do que você precisa fazer para ajustar dentro do metrônomo. Outra coisa é trabalhar isso também com as subdivisões. O metrônomo marca só o tempo 1 e você toca subdivisões em tercinos o tempo todo. Eu toquei aqui o 2/5 para Dó, por exemplo, tocando tudo com tercina. E o metrônomo, por exemplo, poderia fazer taca, 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 taca. Você tem ferramentas hoje aí que você consegue estender o metrônomo para ele tocar só o 1 ou só o 2, em suma. Fazer isso é estender ou aumentar a sua capacidade de perceber o pulso e não ficar dependendo sempre do metrônomo marcando tudo para você. Você desenvolver o seu pulso interno é extremamente importante para você se situar na música, porque às vezes, quando a gente fala de improvisação, para guitarristas, para pianistas, quem toca instrumento melódico, associa muito as notas, quer saber qual é a nota, qual é a escala, mas esquece do ritmo. O ritmo também é importante demais para você não se perder no instrumento. Então, quando eu falo improvisar sem pensar em escalas, é porque eu quero dizer que não é para você ficar fazendo cálculo na hora de improvisar. É para você internalizar as coisas, praticar a ponto daquilo ficar natural para você.
Você não pode achar que você acabou de aprender uma lição sobre uma escala, ou sobre uma frase, ou sobre qualquer coisa, superposição de arpejo, alguma coisa assim, que isso vai naturalmente sair no seu solo. Não, você realmente vai precisar treinar isso e tornar isso uma habilidade para que você seja capaz de reproduzir isso no momento do seu solo em tempo real. Bom, essa foi a aula de hoje. Gostou? Então deixe o seu like aqui, deixe um comentário sobre o que você achou. Se você gostou, se você também não gostou, deixe aí um comentário que eu quero saber. E se você curtiu, se inscreve no canal, indica isso aí para outro músico que você conhece, que você acredita que pode ajudar. Deixe seu like que outras pessoas o canal assim vai crescer e outras pessoas vão poder aproveitar esse material aqui também. E se você quiser saber mais sobre o DNA da improvisação, sobre metodologia, tem um link abaixo aqui na descrição desse vídeo com um formulário para você preencher e concorrer a uma vaga para participar de uma ligação de diagnóstico comigo no 1-a-1 chamada de vídeo. E eu vou conseguir analisar o seu caso especificamente e te dar um direcionamento específico para você, ok? Um grande abraço e até a próxima.